Capítulo 3. As implicações do arrependimento. Joseph Bellamy disse em 1750: Se Deus é um ser absolutamente perfeito e infinitamente glorioso e amável, bem como infinitamente digno de amor e honra supremos e de obediência universal, e se nossa hostilidade ao caráter divino e nossa rebelião contra Deus é totalmente inexcusável e infinitamente criminosa, conforme é declarado pela lei divina e indicado na cruz, e se Deus, o grande governador do universo, vê as coisas dessa maneira, e então nos convoca desde os céus para confessarmos os nossos pecados, arrepender-nos e nos voltarmos para Ele com todo o coração, então o significado da palavra de Deus é certo, e as ideias que ela intenciona transmitir são determinadas. Arrepender-se, sem dúvida, é mudar nossas mentes quanto ao caráter divino, deixar de lado nossos preconceitos, abrir nossos olhos e começar a olhar para Deus como Ele é, um ser absolutamente perfeito, infinitamente glorioso e amável, infinitamente digno de amor e honra supremos e de obediência universal. Então, à luz dessa glória, devemos começar a ver nossa hostilidade e rebelião como coisas totalmente inexcusáveis e infinitamente criminosas, e assim admitir de coração toda a culpa que Deus lança sobre nós, e sermos afetados em conformidade com isso. Arrepender-se é dizer: Senhor, Tu és justo quando falas e puro quando julgas. Salmos 51, verso 4. Quando a justiça é feita, nenhuma injustiça pode ser imputada a ti. Caso eu recebesse o que justamente mereço e perecesse para sempre. Isso não seria um defeito, mas uma beleza em teu caráter, e todo o céu deveria amar e adorar para sempre a tua majestade gloriosa. Mas tu podes ter misericórdia de quem quiseres, por meio de Jesus Cristo. Então, eu busco a tua graça infinita e tua bondade por meio dele. Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Lucas 18, verso 13. Então, o arrependimento vai contra todos os nossos preconceitos anteriores, contra o caráter divino, e se opõe a toda tendência que reina em toda alma impenitente de diminuir a gravidade do pecado, de se justificar, de odiar a lei e de blasfemar contra Deus. A partir de então, Deus é visto em sua beleza. A lei divina, que era vista como o ministério da condenação e morte, agora se mostra gloriosa, e nossa hostilidade e rebelião passam a ser vistas como coisas infinitamente criminosas. Justificamos a Deus, aprovamos a sua lei, condenamos a nós mesmos, aceitamos o castigo de nossa iniquidade como digno de Deus. Então, confessamos isso, nos arrependemos e nos voltamos para o Senhor, buscando apenas a livre graça de Jesus Cristo como fundamento para o perdão. O arrependimento, então, pressupõe, em primeiro lugar, o reconhecimento e a aceitação das reivindicações de Deus sobre nós como nosso Criador, governador, provedor e protetor. Porque Deus é quem Ele é, ou seja, a soma e a fonte de toda excelência moral e espiritual. E por causa de nossa relação para com Ele, como criaturas completamente dependentes dele, Ele é infinitamente digno de ser amado com todo o nosso coração, adorado com total adoração e servido com obediência alegre, perfeita e ininterrupta, até que haja pelo menos alguma medida de um reconhecimento claro e definido. Não dizemos completo, disso então a mente ainda está sob o poder de Satanás para cegar os incrédulos. Segundo Coríntios 4, verso 4. E o coração ainda está alienado de Deus. Efésios 4, verso 18. Assim, o arrependimento pressupõe necessariamente a regeneração na qual a alma favorecida foi dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. 1 João, capítulo 5, verso 20. A primeira evidência de que essa iluminação sobrenatural foi dada é a apreensão interna da excelência e da supremacia de Deus, acompanhada de uma consciência que fica horrorizada em ver como falhei terrivelmente ao longo de toda a minha vida, em dar a Deus o seu lugar legítimo em meu coração e vida. Em segundo lugar, o verdadeiro arrependimento pressupõe uma aprovação sincera da lei de Deus e um pleno consentimento
aos seus justos requisitos. Como o apóstolo declarou em Romanos 7, verso 12, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Isso não pode ser de outra forma, pois Deus é o seu autor e nada que seja profano, injusto ou mal jamais poderia proceder dele. Portanto, segue-se que tal lei nunca pode ser alterada ou revogada. Aqueles que afirmam que a lei de Deus foi abolida fazem uma grande desonra a todas as perfeições do caráter divino, e isso avilta a sua santidade, pela qual ele ama o certo e odeia o errado, pois uma revogação da lei suporia que Deus liberou as suas criaturas de fazerem o certo e permitiu que fizessem o errado. Isso infama a sua justiça, pelo qual lhe dá a cada um o que lhe é devido, pois é suposto que Deus revogou as suas reivindicações justas. Isso nega sua imutabilidade, pois é suposto que ele pensava algo no passado e pensa outra coisa no presente. Isso também subverte sua bondade, pois é suposto que ele cancelou o que foi planejado para o nosso maior bem. A lei de Deus jamais foi revogada. Se o leitor apenas fizer um certo esforço para entender o fato de que os requisitos da lei de Deus estão todos resumidos no mandamento, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, Deuteronômio 6, verso 5, ele não deveria ter dificuldade em perceber quão assustador é o ensino de que a lei foi abolida. Com efeito, as pessoas devem ter concepções estranhas sobre a graça divina e sobre o Evangelho. Se imaginam que Deus está agora exigindo algo diferente ou algo menos do que o lugar supremo nas afeições e na vida das pessoas. Será que eles pensaram apenas por um momento que nos tempos do Antigo Testamento Deus estava pedindo mais amor do que lhe era devido? Será que elas imaginam que Deus não merece agora tanto amor quanto antes? Tal pensamento seria a blasfêmia terrível. Ou será que elas supõem que Deus renunciou aos seus direitos e agora permite livremente que suas criaturas o desprezem? Será que as pessoas pensam que ele fez uma concessão aos seus corações malignos e diminuiu o seu padrão? Será que a verdadeira fonte da oposição à lei de Deus não é a inimizade da mente carnal? Romanos 8, verso 7. Talvez o leitor esteja inclinado a responder: mas Cristo não veio aqui para cumprir a lei por nós, e a obediência dele não nos livra das exigências da lei? Pare um momento, caro leitor, e pense bem em tal pergunta, e se esforce para ver o que tal conceito claramente envolve. É claro que você não quer dizer que o Filho de Deus se encarnou com o propósito de obter uma redução da lei, ou para comprar uma liberdade limitada para os seus súditos rebeldes. Será que Cristo consideraria de maneira leviana o interesse e a glória do seu Pai, a honra da sua lei e do seu governo? Será que ele derramou o seu precioso sangue para persuadir o grande governador do mundo a afrouxar as rédeas do seu governo e conceder uma permissão ímpia para a libertinagem? Pensar tais coisas é um absurdo. Tal conceito terrível faria com que o Cristo, o infinitamente santo, se tornasse inimigo de Deus e amigo do pecado. Longe de o Filho ter vindo à Terra com tal propósito, ele declarou expressamente em Mateus, capítulo 5, verso 17: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Se os versículos que seguem essa citação forem cuidadosamente ponderados, será visto que nosso Senhor denunciou os fariseus porque, por meio de suas próprias tradições e invenções, eles anulavam a lei de Deus, enquanto permitiam que ela condenasse alguns atos exteriores e grosseiros do pecado. Negavam que ela repreendesse os primeiros impulsos da corrupção no coração. É por isso que Cristo disse: Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 5, verso 20. A verdade de que a lei de Deus jamais seria revogada é ensinada repetidamente no Salmo 119. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade.
Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Quanto aos teus testemunhos, há muito sei que os estabeleceste para sempre. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Aqui é como se o salmista estivesse dizendo: o dever exigido por tua lei é certo e bom, eternamente certo e bom. E como governador do mundo, tu estabeleceste e firmaste a tua lei como um dever para nós, e isso nunca será alterado. Antes durará para sempre e eternamente. Longe de Cristo ter morrido para anular a lei, de modo que agora ela deixasse completamente de ser uma regra de vida para os crentes. O grande e declarado objetivo de sua vinda ao mundo foi restaurar o seu povo para uma conformidade com a lei. Veja Tito, capítulo 2, verso 11. Ah, como os homens amam as suas corrupções e odeiam a lei de Deus. Eles desejam que a lei seja anulada para que possam viver como quiserem e ao mesmo tempo escapar das acusações de suas consciências aqui e da punição eterna no futuro. Mas como rei, o Senhor governa para sempre. Salmos 29, verso 10. E assertivamente defenderá os direitos de sua coroa, manterá a honra de sua majestade e a glória de seu grande nome, e vindicará a sua lei injuriada. Ele ainda dirá: quanto a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Lucas 19, verso 27. Aqui podemos ver claramente a necessidade imperativa e absoluta da regeneração para que uma criatura caída seja conquistada para Deus e um rebelde desafiador seja transformado em um súdito amoroso. Como lemos em Romanos 8, verso 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Essa é a condição terrível de todo homem e mulher por natureza. Nada além da operação sobrenatural do onipotente Espírito de Deus pode produzir uma mudança de coração para que alguém possa dizer com verdade, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos 7, verso 22. Mas tal ensino como esse nunca foi e nunca será popular no mundo. Os falsos profetas que pregam paz, paz, serão amados, mas aquele que enfatizam as reivindicações elevadas e inalteráveis de um Deus justo serão odiados e denunciados como legalistas, entre outras coisas. Cristo veio a este mundo e morreu para atender a todas as exigências da lei. E isso não apenas para que os pecadores fossem salvos, mas para que a própria lei fosse mais firmemente estabelecida, isto é, nas consciências e corações dos redimidos. Portanto, o apóstolo escreveu: anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Romanos 3, verso 31. Nessa mesma epístola aos Romanos, o apóstolo, movido pelo Espírito Santo, estabelece como um princípio fundamental que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Romanos 1, verso 18. A partir dessa premissa, ele continua a provar que sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Capítulo 3, verso 19. É claro, como a luz do sol, que se a lei tivesse sido revogada na cruz, ninguém poderia ser culpado diante de Deus, pois o pecado não é levado em conta quando não há lei. Romanos 5, verso 13. Se a lei fosse revogada, qual seria a necessidade de uma longa sequência de argumentos para provar que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei? Nesse caso, teria sido suficiente dizer que uma lei revogada não poderia justificar nem condenar ninguém. Em vez disso, o apóstolo mostra que a lei exige uma perseverança em fazer o bem e ameaça tribulação e angústia sobre toda a alma humana que pratica o mal. Isso mostra que tanto judeus quanto gentios pecaram e, portanto, são condenados pela lei, declarados culpados, e assim o apóstolo chega à conclusão inevitável de que ninguém pode ser absolvido ou justificado pela lei. Não é óbvio, então, que todo esse raciocínio inspirado pressupõe que a lei está tão vigente quanto antes? Portanto,
ele continua a mostrar que a morte de Cristo atendeu às demandas da lei não para anulá-la, mas para estabelecê-la. Portanto, encontramos nas Escrituras do Novo Testamento uma linguagem uniforme que fala sobre aqueles que não têm uma participação salvífica na justiça de Cristo pela fé, como estando tão debaixo da ira de Deus e da maldição da lei, como se ele nunca tivesse morrido. Como vimos, Romanos 1, verso 18 declara: a ira de Deus se revela. Não foi revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Novamente, em Gálatas 3, verso 10, somos informados: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Tessalonicenses 1, verso 7. Mas se a lei tivesse sido revogada pela morte de Cristo, então todo mundo teria sido libertado da maldição, pois uma lei revogada não pode abençoar o justo e nem amaldiçoar o ímpio. Portanto, encontramos que, quando pecadores sem Cristo são verdadeiramente despertados pelo Espírito Santo para ver e sentir em que estado terrível estão, eles sempre são convencidos de que estão sob a ira de Deus e a maldição da sua lei. Veja Romanos 7, verso 9. E assim, entendem a necessidade urgente de um Salvador. Mas como o Espírito Santo poderia usar a lei se ela tivesse sido revogada? E quanto àqueles que nunca são despertados e convencidos pelo Espírito, mas que continuam a desprezar as reivindicações de Deus e desafiar a sua lei santa? Ah, tais pessoas descobrirão que, segundo a sua dureza e o seu coração impenitente, acumularam para si ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Romanos 2, verso 5. Deus Pai, como governador do mundo, deu a lei. Deus Filho a magnificou. Isaías 42, verso 21. Expondo a sua pureza, obedecendo aos seus preceitos e suportando a sua penalidade. Deus, Espírito Santo, honra a lei, pressionando o pecador com as suas santas exigências e usando-a como aio para conduzi-lo a Cristo. Gálatas 3, verso 24. A obra especial da terceira pessoa da Trindade é comunicar a cada eleito um senso da glória infinita de Deus, da justiça da sua lei e das suas reivindicações sobre eles. O Espírito gera neles uma disposição que os conforma ao cumprimento dos seus deveres, e ele faz isso ao colocar a lei em suas mentes e escrevê-la em seus corações. Hebreus 8, verso 10. Dessa forma, a natureza dos eleitos se transforma para que amem a Deus com todo o coração, de modo que possam servi-lo sem temor servil, e santidade e justiça diante dele todos os dias das suas vidas. Lucas, capítulo 1, verso 74. Assim, tanto o Filho quanto o Espírito honram o Pai como supremo governador e se unem no mesmo propósito de desencorajar o pecado, humilhar o pecador, magnificar a lei e glorificar a graça. Mas o que falta em todas as falsas religiões do mundo é a ênfase na infinita glória de Deus, na supremacia de seu governo, na santidade de sua lei, na justiça das suas reivindicações, na sua exigência de obediência amorosa e conformidade implícita com todas as suas exigências. E hoje há, talvez, tantas falsas religiões dentro do cristianismo quanto fora dele, pois dentro da cristandade vemos a verdade negada, pervertida e distorcida, e um desprezo generalizado pela lei de Deus sob o pretexto de exaltar a graça. Dizemos pretexto, pois a graça divina nunca reina às custas da justiça, mas por meio da justiça. Romanos 5, verso 21. A graça divina nos ensina que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, devemos viver neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Tito, capítulo 2, verso 12. São os ministros de Satanás, os obreiros fraudulentos, segundo Coríntios 11, verso 13, que agora, por seu ensino unilateral, fazem com que muitos transformem a graça de nosso Deus em libertinagem.
Aqui está a explicação do porquê o verdadeiro arrependimento é tão pouco pregado hoje. A noção da supremacia do governo de Deus foi perdida. As reivindicações de sua justiça são ignoradas e as exigências imutáveis de sua lei santa não são mais reconhecidas. Portanto, os não regenerados, que não conhecem a Deus, não têm noção de sua glória infinita. Praticamente não há nada na pregação atual para instruí-los, e o resultado disso é que a suposta reverência e devoção a Deus das pessoas tem origem apenas em considerações egoístas, nada além do amor próprio. O instinto natural de autopreservação está na base do cristianismo moderno. Assim como é natural para os não regenerados supor que merecem algo por seus deveres, assim também é natural para eles serem insensíveis à infinita malignidade dos seus pecados. Assim, são inventados novos evangelhos, novos planos de salvação, para agradar ao gosto depravado de pecadores não humilhados e impenitentes, os quais estão preocupados com seus próprios interesses e não se importam com a glória de Deus. Em terceiro lugar, o verdadeiro arrependimento pressupõe um reconhecimento sincero e quebrantado de nossas falhas ímpias em cumprir a justa lei de Deus. Quando o Espírito Santo abre os olhos de um pecador para ver, em alguma medida, a excelência e a amabilidade suprema do caráter divino, bem como mostra a ele quão infinitamente digno Deus é de nossa adoração sincera, quando o Espírito nos assegura da justiça e da bondade da lei de Deus, e quão justamente ele tem direito de ser amado por nós com todo o nosso coração, quando ele nos convence de como falhamos miseravelmente ao longo da vida em atender às suas justas reivindicações sobre nós, quando ele nos faz sentir que, longe de nos deleitarmos nesse Deus infinitamente glorioso, nós buscamos expulsá-lo dos nossos pensamentos e fixar nossos corações nas coisas temporais, as quais são perecíveis e sensuais, buscando nossa satisfação nelas, e que, longe de reconhecermos sua soberania legítima sobre nós e sua justa reivindicação de que nossas vidas sejam governadas por ele, temos desprezado a sua autoridade, ignorado seus mandamentos e agido apenas para fazer nossa própria vontade. Então, essa é a primeira vez que começamos a perceber o mal infinito do pecado e somos tomados por um desprezo por nós mesmos, horror e pesar devido ao modo tão terrivelmente pecaminoso como temos vivido. O que acabamos de explicar é tão diferente das lutas produzidas por uma consciência inquieta quanto a luz é diferente das trevas. Alguém que nunca foi objeto das operações sobrenaturais e graciosas do Espírito pode se culpar por quebrar o sabate, tomar o nome do Senhor em vão, mentir e embriagar-se sem nunca se sentir culpado por ser hostil ao caráter divino. Até mesmo o ímpio rei Saul reconhece certa vez: pequei, eu tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. 1 Samuel, capítulo 26, verso 21. O mesmo foi feito por muitas outras pessoas desde então, as quais estavam totalmente cegas para a principal área em que estavam errados. Enquanto as pessoas são ignorantes da beleza do caráter de Deus, de quão absolutamente digno ele é de ser amado, enquanto elas não percebem a justiça e bem-aventurança de sua lei, como ela é absolutamente merecedora de obediência implícita, ininterrupta e alegre, então é impossível que se arrependam por não agirem em conformidade com isso em relação a Deus e a sua lei. Assim como a ausência de amor por Deus, juntamente com uma hostilidade ao seu caráter santo, está na raiz e influencia toda a maldade que a humanidade geralmente vive. Assim também, quando a Escritura exorta as pessoas a se arrependerem de pecados específicos e voltarem-se para Deus, é da falta de amor por Deus e da inimizade contra sua lei, manifestada e expressa por seus pecados específicos, que elas são instadas a se arrependerem. Não há nenhum pecado que qualquer homem seja culpado que não proceda de um desrespeito ao caráter de Deus e do desprezo pela autoridade dele. Assim foi dito do pecado de Davi, quando ele não apenas tinha desprezado a palavra do Senhor, mas também desprezado o próprio Senhor. Veja em 2 Samuel 12, verso 9.
Portanto, no arrependimento somos chamados não apenas a condenar nossos pecados específicos, mas também condenar a nossa insubordinação a Deus, que foi a causa deles. Somos instados a condenar a nós mesmos sem reservas e amargamente por termos tratado com desprezo o Senhor da glória, o Rei do universo. Essa é a culpa pela qual somos, acima de tudo, responsáveis, somente quando percebemos que toda a nossa rebelião contra Deus foi tal que nada além da morte de Cristo poderia expiá-la, é que verdadeiramente nos arrependemos. O propósito do arrependimento. O arrependimento genuíno e salvífico é assumir que Deus está certo, mesmo que isso vá contra mim mesmo. Não é que nosso arrependimento elimine os nossos pecados, pois não há nada meritório em arrepender-se. O arrependimento não faz reparação de nossa conduta vil passada, nem move Deus a ser misericordioso para conosco. No entanto, o arrependimento é exigido de nós, e a misericórdia divina não é demonstrada onde não há arrependimento. Aliás, o arrependimento é projetado para fazer do coração detestar o pecado, devido a um profundo senso de sua enormidade infinita e sua corrupção terrível. O arrependimento nos leva a temer o pecado, ao nos conduzir a uma percepção profunda da sua culpa tremenda. Somente assim a vontade obstinada é quebrantada e o coração é contrito e preparado para voltar-se para o Senhor Jesus e para buscar salvação somente por meio dele pela graça. As Escrituras mencionam 3 tipos de arrependimento. Confiamos que já foi dito o suficiente para que qualquer leitor esforçado e piedoso distinga entre um arrependimento falso e um arrependimento verdadeiro, entre um arrependimento salvífico e um arrependimento que não salva. Existem 3 tipos de arrependimento mencionados na Escritura. Em primeiro lugar, o arrependimento do desespero. Esaú, Faraó, Aitofel e Judas são exemplos. Em segundo lugar, o arrependimento da reforma de vida. Acabe e o que foi produzido pelo ministério de Jonas são exemplos desse tipo de arrependimento. Em terceiro lugar, temos o arrependimento para a salvação. Atos, capítulo 11, verso 18. Segundo Coríntios 7, verso 10. É muito importante que aprendamos a distinguir entre a convicção legal e o arrependimento evangélico. Multidões são enganadas nesse ponto, pois elas supõem que, porque foram aterrorizadas pela contemplação da ira futura e por terem abandonado muitos de seus maus caminhos, então elas de fato se arrependeram. Isso de maneira alguma é assim. Uma convicção legal teme o inferno. Já um arrependimento evangélico reverencia a Deus. A convicção legal teme a punição, enquanto a convicção evangélica odeia o pecado. A convicção originada pela lei informa a mente, enquanto a convicção originada pelo evangelho quebranta o coração. O arrependimento evangélico não dá desculpas e não tem reservas, mas clama a Deus: eu desonrei teu nome, entristeci o teu espírito e abusei da tua paciência. Quando um pecador percebe verdadeiramente que está em grande perigo, ele deseja com fervor e busca com diligência o livramento. Mas isso é incitado pelo instinto natural da autopreservação e não pela graça sobrenatural agindo em seu coração. Diga a ele que nada é exigido dele, exceto crer em Cristo, descansar em sua obra consumada e, como um ouvinte do tipo solo pedregoso, ele imediatamente recebe a palavra com alegria e ninguém será capaz de fazê-lo duvidar de sua salvação. No entanto, seu coração nunca foi quebrantado diante de Deus e ele também não tem o verdadeiro amor por Deus. Essas pessoas corrigem seus caminhos e se tornam religiosas, zelosas. Elas oram fervorosamente, leem a Bíblia com frequência e às vezes até se tornam trabalhadoras ativas para divertir os seus semelhantes. Mas diga a elas que, apesar de suas lágrimas, zelo e crença na letra da Escritura, elas merecem ser condenadas tanto quanto antes, e que Deus pode justamente recusar a sua misericórdia a elas. E então, é provável que sua inimizade contra o Senhor rapidamente se manifestará. Há milhares de almas enganadas no cristianismo, as quais estão iludidas pelos falsos pregadores da moda, e amam um Deus que não existe, exceto em sua própria imaginação equivocada. Quão terrível, além do que se possa descrever, será a desilusão delas no mundo por vir. Como disse Joseph Bellamy,
Quão triste e terrível será para tais pobres pecadores quando chegarem a morrer e entrarem no mundo dos espíritos para descobrirem ali que o Deus que uma vez amaram e em quem confiaram não era nada além de uma imagem formada em sua própria fantasia. Odiavam o Deus das Escrituras e odiavam sua lei, e portanto não acreditariam que Deus ou sua lei eram realmente o que eram. Tais pessoas estavam decididas a ter um Deus e uma lei que estivessem de acordo com seus próprios pensamentos. Quão terrível será a decepção delas! Quão terrível será a surpresa delas! Elas nunca admitiriam que eram inimigas de Deus. Agora verão que sua inimizade era tão grande a ponto de as fazer resolutamente, mesmo diante das evidências mais claras, negar que Deus era o que ele era. E quão justos parecerão os lidares de Deus para com elas naquele momento, pois ele as entregou a uma forte ilusão para acreditar numa mentira, porque não amaram nem acreditaram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Quando Deus é considerado meramente como credor e os pecadores como devedores, e quando Cristo é visto como aquele que paga toda a dívida de todos que creem, não pode deixar de acontecer que as almas sejam fatalmente enganadas. O fato de Cristo ter obedecido à lei, além de sofrer a penalidade dela, de maneira alguma significa que estamos isentos de cumprir o nosso dever. Entretanto, hoje em dia está sendo ensinado em todos os lugares que Cristo fez tudo e que não há nada a fazer além de crer firmemente nele, que os cristãos não têm nada a ver com a lei, nem mesmo como regra de vida, que os cristãos foram libertos de todas as obrigações a qualquer dever. Porém, a Escritura afirma que Cristo morreu para purificar, para si mesmo, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Tito 2, verso 14. E que longe de o cristão ser dispensado do dever, suas obrigações são imensamente aumentadas pela graça do Evangelho. Romanos 12, verso 1. Mas tudo é visto sob uma perspectiva errada hoje em dia. E em vez de Cristo ser considerado como amigo da santidade, ele é feito o ministro do pecado. Spurgeon sobre o arrependimento. Com certeza o arrependimento deve ser total. Muitos dirão, Senhor, renunciarei a este, aquele pecado, mas há certos desejos queridos para mim que deverei preservá-los. Ó senhores, em nome de Deus, permitam-me suplicar-lhes. Não é o abandono de qualquer pecado, nem de 50 pecados, que constitui verdadeiro arrependimento, mas sim a renúncia solene de todo pecado. Se você abrigar uma dessas víboras amaldiçoadas em seu coração, seu arrependimento será uma farsa. Caso você se entregue a apenas um desejo pecaminoso e renuncie a todos os outros, esse único desejo, como um vazamento em um navio, afundará a sua alma. Não pense ser suficiente abandonar seus vícios exteriores. Não imagine ser o bastante tirar de sua vida apenas os pecados mais corruptos. Deus exige tudo ou nada. Ele diz: arrependei-vos. E quando ele ordena que você se arrependa, ele quer dizer que você deve se arrepender de todos os seus pecados. Caso contrário, ele jamais poderá aceitar seu arrependimento como sendo real. Ele diz: pode enganar a si mesmo quanto quiser. Ó pecador, eu o abomino. Sim, enfeite-se como uma cobra com suas escamas azuis, porém eu ainda o odiarei. Pois conheço o seu veneno e irei para longe quando você estiver em sua melhor aparência. Todo pecado deve ser abandonado. Caso contrário, você nunca terá Cristo. Toda transgressão deve ser renunciada. Caso contrário, as portas do céu estarão trancadas para você. Lembremos-nos de que o arrependimento, para ser sincero, deve ser total. O verdadeiro arrependimento é uma mudança do coração, assim como da vida. É a entrega de toda a alma a Deus para ser dele para sempre. É uma renúncia aos pecados do coração, assim como aos crimes da vida. Ah, caros ouvintes, que nenhum de nós imagine ter se arrependido quando se tem apenas um arrependimento falso e fictício. Que nenhum de nós considere ser a obra do Espírito aquilo que é apenas a obra da pobre natureza humana. Não pensemos que nos convertemos a Deus de maneira salvífica, quando talvez tenhamos nos voltado apenas para nós mesmos. Não acreditemos que é suficiente termos nos afastado do vício para a virtude. Lembremos-nos de que deve haver uma conversão de toda a alma a Deus, a ponto de sermos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Caso contrário, não atendemos aos requisitos do texto. Para finalizarmos o que temos a dizer sobre esse ponto, é que o verdadeiro arrependimento deve ser perpétuo. Não é o meu retorno a Deus hoje que será uma prova de que sou um verdadeiro convertido,
mas sim abandonar meus pecados ao longo de toda a minha vida, até que eu durma na sepultura. Não devemos imaginar que ser íntegro por uma semana será uma prova de que fomos salvos, mas sim uma abominação contínua do mal. A mudança de Deus opera não é transitória nem superficial. Não é cortar o topo da erva daninha, mas arrancá-la pelas raízes. Não é varrer o pó que se acumulou durante um dia, mas tirar o que causa o pó. Você pode ir hoje para casa e fingir orar. Você pode hoje ser sério, amanhã honesto, e no dia seguinte pode fingir ser devoto. Contudo, se você voltar, como a Escritura diz, como o cão ao seu vômito e a porca ao seu lamaçal, seu arrependimento apenas o fará afundar mais profundamente no inferno, em vez de ser uma prova da graça divina em seu coração. Como eu gostaria que sermões fiéis como este estivessem sendo pregados nos púlpitos chamados ortodoxos e fundamentalistas hoje em dia. Citaremos as palavras de outro sermão por Spurgeon. Aprender de coração o que outros dizem acerca do coração, obter um esboço da experiência de um crente e em seguida adotá-lo habilmente como nossa própria experiência, é algo tão simples que, em vez de nos admirarmos de que existam hipócritas, muitas vezes eu me surpreendo que não haja 10 vezes mais deles. Além disso, as graças, as verdadeiras graças interiores, são muito fáceis de serem falsificadas. Há um arrependimento do qual precisamos nos arrepender, mas ele se aproxima o máximo possível do verdadeiro arrependimento. O arrependimento faz as pessoas odiarem o pecado? Existem pessoas que possuem um arrependimento falso e podem detestar algumas transgressões. O arrependimento faz as pessoas decidirem que não vão mais pecar? O arrependimento falso pode fazer a mesma coisa, pois Balaão disse a Balaque: mesmo que você me desse sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor. Números 24, verso 13. O verdadeiro arrependimento faz os homens se humilharem? O falso arrependimento também é capaz de fazer isso, pois Acabe se humilhou diante de Deus e mesmo assim pereceu. A linha que distingue o verdadeiro arrependimento do falso é tão tênue que nem mesmo os olhos de uma águia são capazes de enxergá-la. É somente o próprio Deus e a alma iluminada pelo seu Espírito que podem dizer se o nosso arrependimento é real ou não.